Estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Obrigado pela sua audiência, é muito importante tê-los conosco. Hoje nós vamos ter vários assuntos voltados ao seguro do seu prédio. As responsabilidades que tratam de você, o síndico, para contratar um seguro, para poder saber exatamente o que esse seguro pode garantir, assegurar lá no síndico, dentro do apartamento, fora do apartamento. E para nos ajudar, como sempre, está conosco aqui o Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. É sempre importante ter o Rubens que nos ajuda. Rubens, esse negócio de seguro está obrigado por lei. O Código Civil, ele obriga isso além, se não me falha a memória, a lei é 4.500 e qualquer coisa, de 1964. É isso mesmo? É verdade, Querela. Sempre bom estar aqui para comentar assuntos relevantes a respeito de condomínio. E a questão aí do seguro, ela já desde essa época da Lei 4591 de 64, que hoje ela foi substituída pelo Código Civil, a obrigação principal, ou os seguros obrigatórios, é com relação à edificação, à solidez e combate a incêndio, né? Esses são os obrigatórios. Mas a gente sabe que a gama de seguros cada vez aumenta mais, até para dar uma tranquilidade, não só para o síndico, mas também para a comunidade do condomínio, porque você hoje tem interesses, direitos de grande quantidade, e isso é muito importante que a seguradora, mas principalmente o corretor de seguro, possa oferecer para o cliente. Pois é, então a gente está entendendo aqui que o novo Código Civil, ele na verdade não substituiu a lei antiga, ele vem complementando porque existem algumas regras que são subsidiárias, é isso mesmo? Exato, é assim? ainda prevalecem, apesar da lei ser mais antiga, né, já tem mais de 50 anos, ela prevalece, ainda existem algumas disposições que ainda prevalecem. Muito bem, e para nos ajudar nesse assunto muito interessante, nós trouxemos aqui a Yara Corso Fernandes, que é corretora, ela é dona da empresa Corso Corretor de Seguros, de seguros e de imóveis. Ela está aqui conosco, muito bem-vinda, obrigado. Como é que é esse meio aí de seguros? Você tem muita dificuldade de lidar com isso ou os síndicos entendem essa obrigatoriedade já? Não, tem. Alguns síndicos ainda não sabem da grande responsabilidade que é contratar um seguro. Que recai sobre eles, lógico, né? Se não for muito bem feita, qualquer coisa que haja no condomínio, o síndico vai ser responsabilizado com certeza. Então, é muito importante que ele esteja cercado de coberturas boas, que protejam ele e o próprio condomínio, e que os condôminos estejam mesmo segurados de fato, né? Muito bem, então olha, você que está nos assistindo aí, síndico, que ainda não tem o seu seguro, saiba que isso é obrigatório por lei, que não é uma opção ter ou não seguro, é obrigatório. E se você, síndico, não fizer o seguro, a responsabilidade é sua. E mais do que isso, né, Rubens? Se ele deixar passar o tempo na hora de renovar o seguro, também tem essas implicações. Como que você pode deixar isso bem claro para os nossos telespectadores, para os síndicos e para você, condômino, né? Depois eu quero voltar para a Yara e fazer uma pergunta diferente, se tem uma diferenciação entre um e outro, a unidade só uma unidade, o prédio como um todo. Essa responsabilidade do síndico? Olha, a responsabilidade do síndico, ela é muito grande, porque abrange a questão, por exemplo, o seguro, a securitização, ela implica no conhecimento muito grande daquilo que você está pretendendo resguardar. Então, por exemplo, existe seguro de vida, existe seguros das edificações, tudo isso implicado no contexto condominial. E a gente lida, o síndico lida com isso. Ele tem que zelar e velar pela manutenção do condomínio como um todo, fazer com que esse condomínio seja adequadamente utilizável, que ele valorize, que tenha, na questão do seguro, por exemplo, uma garantia de que, caso ocorra uma situação concreta onde ele não interferiu diretamente, isso possa ser ressarcido. Mas há várias situações em que as regras têm que ser muito claras. Na hora da contratação,
os contatos com o próprio corretor, com quem eu vou falar, porque tem muitas pessoas que fazem o seguinte: eu confio muito lá no gerente do meu banco e com ele eu vou fazer todos os serviços. Só que na hora de socorrer... que o gerente do banco, ele não é que ele não tenha qualificação para vender o seguro, muito pelo contrário, ele tem uma ótima qualificação, ele consegue vender. O problema todo é o depois, é o pós-venda, ou a hora do sinistro, como a gente fala no jargão, né? Na hora que a coisa... eu tenho que usar o seguro. Exatamente. Nós trouxemos a Yara aqui, e aí, Yara, antes de nós falarmos exatamente, porque a legislação, ela é muito vaga nas e outras coisas que possam ser cobertas. Ela não dá essa obrigatoriedade, não é? Mas antes disso, eu queria deixar bem claro a importância do corretor de seguros. Porque o corretor de seguros, ele não vai lá, não é, Yara? Não vai lá só vender o seguro e depois você esquece dele. É o papel importante na hora de explicar e na hora... Explica isso para eles. Importante, de muita responsabilidade, porque ele que tem que orientar o síndico o tipo de cobertura, os valores que tem que ser cobertos, o cálculo, e ele até conta com a ajuda da seguradora, no caso, se for uma coisa muito complicada, mas de fato ele estudou para isso e ele tem que responder ele tem que cobrir o síndico de todas as cláusulas para que ele fique tranquilo e exerça a função dele tranquilo. Então, vamos colocar uma questão prática aqui para você, condômino e síndico que está aí nos assistindo, né? Fizemos aí o seguro. E cobre lá dentro do apartamento? Não. Como é que funciona isso? Tem a unidade autônoma, tem que fazer um seguro se quiser? Ou é o uso comum? Como é que é, Yara, isso? O seguro é feito para o condomínio em si. Dentro do apartamento já é o próprio condomínio que tem que fazer. Aí existe o condomínio residencial que cobre por dentro do apartamento os bens do condômino. Apesar de que existe também uma cláusula no condomínio Sim. que cobre os bens do condômino. Encarece um pouquinho mais e dá um X, né? Um valor, o próprio síndico escolhe o valor que ele quer, mas vai encarecer um pouquinho mais. Pode ser feito também. Para cada condômino, você estipula um valor para cada apartamento. Okay. Então, se pegar fogo naquele apartamento, o apartamento tem dividido pelas unidades, desde que elas não sejam financiadas pela Caixa ou por qualquer entidade, por qualquer banco. Se houver esse financiamento... Aí está excluído. Esses não entram. Porque o próprio financiamento dá a ele um seguro. Já tem, lógico. Né? Então você conta só com as unidades que não tenham seguro já. Sei. Ô, Rubens, deixa eu passar agora uma questão importante aqui para você, que é um conhecedor desse assunto e está lá no sindicato, tudo, preside o sindicato já há algum tempo, não vou falar nem quanto, para não denunciar a sua idade, Sim. Tá certo? Mas, quando ocorre um sinistro desse, por exemplo, de dentro do apartamento, que gera um problema para a edificação, e aí vai ter, o seguro vai ter obrigatoriedade de cobrir isso, ou ele vai buscar responsabilidade. E além disso, é conveniente para o prédio fazer um seguro que consiga ter uma abrangência geral? Isso não é melhor? O que você pensa? Cada condomínio tem uma situação diferente. A princípio, isso o corretor e a própria seguradora tem que deixar muito claro essas condições que a Yara acabou de mencionar. Por exemplo, olha, existem aqui apartamentos que estão financiados, esses não estão no seguro, mas uma situação de sinistro, por exemplo, pegou fogo lá no apartamento, financiado ou não, okay, que causou problema na área comum. Certo. Se ele tem seguro, ainda que seja esse via financiamento, as seguradoras, e o prédio também tem, né? As seguradoras acabam entrando em contato para verificação das responsabilidades. Se eu causo dano a alguém, eu tenho que responder integralmente pela reparação. Então vai ser apurado por que pegou fogo. Pegou fogo porque a pessoa lá deixou a boca do gás
ligada e deu uma explosão que causou um incêndio. Essa conduta foi culposa, ou seja, sem intenção? Ou ela queria se matar, por exemplo? Ok. Há sempre uma excludente, que a gente tem que ser analisado no caso concreto. E aí a seguradora vai verificar o quê? A apólice, como foi contratado aquele seguro, quais as excludentes, quais as exceções. Ok. Tudo isso tem uma aí burocracia. É o papel do corretor de seguro. corretor. Então, Yara, aí é o seu papel. E aí, papel triste. Então, esse papel é o seguinte. Primeiro, que a gente tem que desmistificar alguma coisa aqui, né? Que parece que o corretor de seguro vai lá para vender algo para você, então ele quer colocar cada vez mais coberturas para poder ter um ganho maior. E não é a realidade isso. Ele tem que Ele dar... vai viver durante um ano aquela responsabilidade que ele vendeu. Ok. Junto, pode não acontecer nada. E a lei é clara, hein, gente? Acontecer. Você, síndico aí, você não tem uma excludente de não ter renovado o seu seguro no tempo hábil. A responsabilidade é sua. Está aqui escrito na lei, é sua. Eu vou até ler o trecho. Cumpre lembrar que a responsabilidade pela renovação do seguro recai sobre o síndico, em cujo mandato a apólice foi emitida. Então tem a limitação da apólice. Não se justificando a insuficiência das coberturas em apólice vencidas, como a isenção de responsabilidade do síndico no caso devido. Quer dizer o quê? Você tem responsabilidade. Você tem trabalho com isso? Você consegue convencer ou tem uma resistência muito grande ainda? Ah, sim, às vezes tem. Às vezes os síndicos não querem gastar muito, não querem economizar exatamente no seguro. Então, o que eu falo é que a economia, num sinistro, é que ele vê que o seguro está barato, foi barato. Porque aí, quando os danos são ressarcidos, no caso, né, é que a pessoa se sente bem por ter feito aquele seguro. Então, quando você faz seguro e não acontece nada, você pensa, eu gastei esse dinheiro, foi em vão. Mas, na verdade, o corretor está lá e a gente tem que orientar para que as importâncias de cada cláusula sejam sejam corretas, os cálculos estejam certos, né? Que é para na hora do sinistro, ele que confiou no corretor se sinta segurado. Porque não adianta você pôr uma importância pequena, contentar o síndico e ele não está segurado. Entendi. Aí, na hora do sinistro, tanto o corretor vai sofrer, como o próprio síndico também. Muito bem, olha. E as seguradoras, às vezes, resistem também. Mas esse assunto é para daqui a pouquinho. Nós vamos dar uma paradinha para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos voltar e vamos falar se a seguradora realmente cria alguma dificuldade para pagar o seu seguro. Espera um pouquinho, a gente já volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta.
Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta. Bom nós tê-los conosco. Repito, a sua audiência, o seu prestígio vale muito para nós e esse programa é feito para você. No intervalo, né, nós paramos e falamos sobre algumas dificuldades que as seguradoras, a gente possa enfrentar em decorrência das seguradoras no pagamento dos sinistros, né? E eu queria voltar aqui para a Yara. E essas dificuldades, elas são administrativas, porque a seguradora tem que tomar ciência efetivamente do que ocorreu num sinistro para poder o processo, alavancar o processo, não é? Como que é isso? Você sente essa dificuldade ou as seguradoras caminham bem? Não, aí o corretor realmente tem que se mexer um pouquinho. Tem seguradoras que você entregando todos os papéis devidos, ela corre certinho. Agora tem outras que não, tem outras que a gente tem que correr atrás, tem que dar um empurrãozinho, tem que ir lá falar e dá um certo cansaço, né? Então, o que a gente tem que estar percebendo, e aqui o programa tem essa finalidade mesmo, e trouxemos a Yara aqui, é para mostrar para você que o corretor tem grande importância. Não é só a empresa na qual ele é credenciado, que presta o serviço para vocês, que tem. O corretor tem, porque o corretor é ele que liga você à seguradora. Então, o trabalho efetivo dele, estando perto de você, atendendo você síndico, e isso, você síndico é responsável. Você não pode passar essa responsabilidade para a sua administradora. Você que é o responsável, porque na hora da responsabilidade, ser cobrada a chamada responsabilidade, é a sua de síndico, não é a administradora. É isso mesmo que eu estou falando, é isso aí, Rubens? É isso mesmo. Na verdade, o síndico, como ele é o responsável, ele é o representante daquela comunidade, ele tem muito poder, muito mais poder do que ele imagina. Isso. Ele não pode ser usado como vaquinha de presépio ou ser manipulável, como a gente vê muitas vezes. Porque ele fala assim, eu não conheço essa parte, a pessoa lá que faz a gestão do condomínio conhece, mas você não pode se negar a conhecer. Você deve, né? É um dever. Você que vai responder, então, aprofunde-se. Ou então, melhor sair fora. Na verdade, a administradora não tem responsabilidade nenhuma. Não, nenhuma. A lei não fala em administradora, fala em síndico. Nesse seguro só está o corretor e o síndico. São essas duas figuras. Só. O síndico que responde civil e criminalmente do contrato pelo prédio, por todos os condôminos, porque foi eleito para isso, né? Os profissionais ou os não profissionais, aqui não estamos dizendo sobre isso. Mas eu queria agora tocar num assunto que eu quero prestigiar você, síndico, que faz a coisa certa. Você, síndico, que caminha, porque é nisso que eu acredito. Recentemente, a nossa presidente da República lançou um pacote contra a corrupção. E quando ela falou nos seus esclarecimentos lá, ela tratou assim que ela entende que a corrupção é uma senhora idosa, eu me lembro muito bem disso, apesar de não concordar com ela, mas e também disse mais, disse que estas questões que tratam efetivamente da corrupção é uma questão cultural, que nós vivemos num país daqueles que gostam de ter vantagens, tal. Eu não concordo de antemão com algumas questões, porque se é cultural, pode ser para eles. Para nós aqui, não. Agora, o que a gente quer lançar aqui, quer mudar, é prestigiar você, síndico honesto. Rubens, as administradoras, normalmente, são as que indicam para comprar. E você acha
e depois vou passar para a Yara, se sentem pressionados a ter que dar algum tipo de favorecimento. Essa é uma realidade que tem? Como é que a gente tem? Por isso que eu quero prestigiar você, síndico honesto. É assim, tem administradoras que têm, inclusive, os corretores específicos dentro dela. Não digo no quadro da sociedade, mas ela ali. Acumula atividade? É, vinculado. Eu já perdi seguro. Eu já perdi meu cliente de auto, e eu já perdi outros seguros dele, porque a administradora só fazia com um determinado corretor. Então nós estamos achando que a presidente está certa? Não, é que às vezes, pelo negócio da administradora, ela direciona para quem ela tem interesse. Entendi. Então, mas ela pede vantagem econômica para isso? A gente não tem como dizer isso. Entendi. Mas o que a gente pode supor. Mas, ao mesmo tempo, o síndico, que é o verdadeiro responsável, ele tem que estar atento a isso. Por quê? Mas eu confio no fulano que é o meu administrador. Mas eu não conheço. Então, olha, mas eu não conheço o corretor. Deixa eu falar uma coisa para... Para que eu vou ter um intermediário entre o meu interesse e a situação? Deixa eu apimentar um pouquinho essa questão, um pouquinho mais. Eu tenho um grande amigo, é um advogado, o nome dele, vou até citar o nome, porque é Odair Ramos, doutor Odair Ramos. Ele sempre me falou uma frase que dizia assim, o uso do cachimbo faz a boca torta. É um ditado antigo. Estou até aqui prestigiando a sua frase, viu, doutor Odair? O senhor que me ensinou isso. E é isso mesmo, Yara? O uso do cachimbo faz a boca torta? Nós temos que entrar nesse ramo ou nós temos que dizer não para eles? O certo é dizer não. Mas você diz não? Como é que funciona? Se eu não disser não, eu não vendo? E aí como é que fica essa história? Eu acho que aqui, o que nós estamos colocando é o não mesmo, como você me falou nos bastidores, que diz não. Não tem porquê, né, você dizer sim. Porque depois você se queima muito. Então é melhor dizer não, antecipar, do que você depois ver os resultados piores, né? Então... Olha, depois o síndico vai embora e a policy fica lá. Exato. Você vai ter que renovar. Exato. E depois você vai carregar com você por muito tempo, porque seguro é para isso, é para bastante tempo e a gente paga para não usar mesmo, olha, só numa eventualidade. Mas isso a própria administradora também sofre com isso. Ela, por exemplo, os atos do síndico, do mau síndico, refletem na administradora também. Entendi. Então é uma coisa que é normal. Olha, você que nos assiste aí, eu quero deixar bem claro aqui, eu quero prestigiar as boas administradoras, quero prestigiar os bons síndicos, é essa a ideia. Ninguém está aqui querendo crucificar ninguém, acusar ninguém, mas prestigiar o que faz a coisa certa, né? Agora deixa eu mudar um pouquinho. Sinistro de veículo dentro do apartamento, lá no estacionamento do prédio, isso sempre deu problema. E aí, na hora de vender o seguro, isso fica bem claro? Fica. Como é que fica para aquele que parou o carro, que não é condômino? Tem esse tipo de cobertura, inclusive, para qualquer tipo de sinistro de furto dentro do prédio? Como é que é isso? Se ele não é condômino, não. Se ele não é condômino, porque o seguro é feito para os condôminos, né? Sei. Então, os condôminos estão cobertos, dependendo da cláusula... E se eu tenho uma vaga para visitante, por exemplo? Mas, dependendo da cláusula que é contratada, isso é muito importante, tem duas cláusulas, a ampla e a simples. Sei. A simples cobre roubo, mas o roubo só a mão armada. Não é o furto, é o roubo. É o furto. É o roubo mesmo, ameaça de vida, tal. E a ampla, ela cobre se tiver manobrista, Entendi. Esses sinistros menores ali. Sei. Aí cobre tudo, mas com manobrista, com controle, com tudo. É uma Rubens, coisa mais... Deixa eu te fazer aqui uma questão. Existe algumas convenções que diz que não se responsabiliza por nada. Isso se sobrepõe a uma regra? O que existe nos tribunais, principalmente essas situações, Chiarella, elas são tratadas no juizado de pequenas causas. Ok. Né? Tendo em vista o valor de, não sei, quando você tem um bem maior, né? Mas existe até uma súmula no juizado dizendo que, no caso, se trata de uma responsabilidade subjetiva. Então, o condômino tem que provar que o condomínio, de alguma forma,
proporcionou a segurança. E aí é indenizável. Ok. Do contrário, não. É diferente do shopping, do mercado onde você vai... Que a responsabilidade objetiva, porque é contratual. Deixa eu explicar para você o que é essa juridiqueza aqui, que talvez você não esteja entendendo aí. Quando a gente fala em responsabilidade objetiva, quer dizer o quê? Quem tem que provar que não teve culpa é aquele que eu contratei, não eu. No caso aqui, quando ele fala em juizado especial, que o Rubens falou, o juizado especial é para você, condômino. Porque você é uma pessoa física, você pode ir lá demandar contra a seguradora ou contra o condomínio. O condomínio, por sua vez, quando tem que ser contra a seguradora, ele não pode ir mais no juizado especial, vai ter que ir na justiça estadual comum, tal, é diferente isso. Mas é importante que você saiba que é a questão da prova que faz com que não é uma... não, só porque está escrito lá na convenção, acabou, não vai pagar mais, é assim mesmo, você ficou com o seu prejuízo. Não é, preste atenção. Isso, e tem o sindicato para você se recorrer. Não é isso, Rubens? Sim. Como é que vocês agem lá no sindicato quando acontece e procuram vocês? No caso do associado, ele tem direito a amplo apoio jurídico e para se defender, para poder ter o esclarecimento, enfim. Mas a principal situação é essa que você mencionou. Se eu tenho lá o meu veículo, deixei o veículo em boas condições e ele aparece riscado ou danificado ou sumido, eu tenho que correr atrás do síndico para saber, bom, nós temos seguro aqui, cobre isso, não cobre? Quais foram as circunstâncias? Para eu tomar as medidas. O caso concreto é que conta mesmo, né? Exatamente. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque condomínio, em princípio, ele não tem essa segurança. Embora tenha porteiro, embora tenha manobrista, embora tenha os funcionários, eles não são, por exemplo, no caso de veículo, treinados para verificar se o veículo entrou em boas condições, se está arriscado ou não, se eu tenho um funcionário específico para fazer isso. É muito... se eu vou fazer o contrato para abranger essa garantia do seguro, eu tenho que levar em consideração que eu vou ter um aparato, vou ter que fazer um aparato para constatar tudo isso. Porque senão acaba dando fraude e a seguradora acaba não pagando. Sobre riscos, é muito difícil, não cobre, você não tem como ressarcir isso. Entendi. Porque você não tem provas. Mesmo, a não ser que o prédio tenha câmeras e apareça que a pessoa riscou. Uma prova contundente que faz com que... Mesmo assim, o seguro não cobre contra riscos. Entendi. Ele não cobre contra objetos que tenham dentro do carro, ele cobre contra furto do carro, do veículo. E aqui o roubo, como você falou bem, que é uma situação que é muito mais perigosa. Gente, nosso programa ficou curto, né? Muito assunto, mas nós temos que encerrar. E antes de encerrar, Rubens, faça aí as suas considerações finais aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui sempre, Querela, abraçando aí todos os nossos síndicos, moradores, e até semana que vem. Yara, eu queria te agradecer muito. A Yara, da Corso Corretora de Seguros, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu te agradeço por estar aqui e eu gostaria que os síndicos ficassem muito conscientes de sempre controlar o seguro, a data do vencimento, que é importante, e procurar um corretor para fazer e para ajudá-los sempre. Muito bem. Esse programa é feito para você. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Que vocês continuem buscando cada vez mais informação para não ter nenhuma dificuldade. Até o próximo programa. Muito obrigado.